Tá. Bom, boa noite a todos. Vamos começar outra reunião de retina do HC, do Hospital das Clínicas da USP. Hoje é dia 9 de outubro de 2025. Quem vai fazer a apresentação, começar, a Marina, que é R3 de retina. Marina, você quer compartilhar? Isso. Tranquilo, professor. Só um minutinho. Colocar no modo apresentação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estamos ouvindo e estamos vendo bem também. Então tá certo. Bom, então meu nome é Marina Marchetti, eu sou residente do terceiro ano de oftalmologia da USP e hoje eu vou apresentar o caso clínico da semana. Eu gostaria de começar agradecendo o Dr. Sérgio, Dr. Camilo, tanto na confecção dos slides quanto na realização dos exames. Bom, nosso caso ele começa com um homem de 30 anos, branco, solteiro, natural da Bahia de Canudos, mas procedente aqui de Carapicuíba de São Paulo. Ele compareceu no nosso pronto-socorro no dia 25 de 5 de 2024 com uma queixa de embaçamento no olho direito há aproximadamente um dia. De antecedente, ele não tinha nada relevante e, ao exame, a acuidade visual era de 0,9 no olho direito e 1 no esquerdo. Os reflexos e a motilidade não tinham alteração. A pressão intraocular era de 12 em ambos os olhos e na bio a gente não identificava flare ou celularidade na câmera anterior ou no vítreo anterior. Agora eu vou apresentar uma análise multimodal evolutiva do quadro desse paciente, justamente para a gente discutir possíveis diagnósticos e também os achados de exame. Então, o primeiro exame é a retinografia. Opa, acho que a minha tela sumiu. Mas aqui está aparecendo. Tá aparecendo? Ah, perfeito. Tá. Então dá para ver a retinografia aqui. Exato. Uhum. Aqui a gente tem uma retinografia de grande angular. Aqui a gente tem um corte foveal do OCT, do olho direito, e a gente tem um vídeo também. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu posso esperar um pouquinho. Eu acho, Mariana, que você pode passar e depois a gente volta a partir dos Ai, comentários. Você vai voltando, talvez seja mais fácil. tá certo. Tá. Então, agora no olho esquerdo, também um corte foveal. E a angiografia de ambos os olhos. Aqui do direito e do esquerdo. Aqui a gente tem também um corte da coriocapilar, no OCTA. O próximo slide, a gente vai seguir um pouquinho na evolução clínica do paciente. Alguém gostaria de comentar algum exame? Então a gente pode comentar o diagnóstico diferencial, né? Cleide, você quer começar? Tá. Bom, então, um paciente jovem, ele tem algum pródromo viral? Não. Não. Com quadro que é bilateral, embora ele tenha queixa no olho só, a visão relativamente boa. E eu só fiquei em dúvida, no olho direito me pareceu, bom, no ACT, o que que ele tem? Uma fragmentação das linhas de fotorreceptores e uns pequenos depósitos na retina externa. Na anjo eu fiquei em dúvida se o olho direito tem um bloqueio pré e uma hipo e depois uma Hiper. hiperfluorescência nas É, lesões. tem. Isso, aí tem, aí bem típico.
No esquerdo não parece, mas acho que é porque os tempos já são mais tardios, né? Isso, ele começou mais E tarde. tem Hum. mais lesões na anjo do que a gente vê no fundo de olho, são lesões não tão amareladas, mas não muito bem definidas. Então, sendo um paciente jovem, previamente rígido, uma história recente, com uma visão relativamente boa, o quadro geral é de uma white dot, e esse bloqueio pré e a hiperfluorescência tardia, então, enfim, sugere uma placoide. Com a cor capilar comprometida, né? Perfeito, perfeito. Então, as características aqui de lesão placoide são as lesões, paciente em geral mais jovem, meia idade, né, 30 anos. Se não tem envolvimento foveal, a visão ainda é boa, então ele tem 0,9 e 1, né? As lesões são amareladas na retina externa. A gente vê aqui uma isquemia que é típica de córeo capilar, certo? Então, no olho direito, nessa foto, a gente vê nitidamente toda essa área. Se você quiser marcar a área com a setinha, Marina, Aqui, né? isso, tá? Toda essa área escura, área de isquemia. E no outro olho também tem áreas, isso, isquêmicas de coro capilar. Então, a isquemia da coro capilar que faz essa lesão amarelada, tanto por isquemia do EPR quanto da retina externa, né? É, Jorge, você quer, as lesões da anjo são, se você tem uma hipofluorescência precoce, por a isquemia local, e um extravasamento tardio, né? Então, hipoprecoce com hipertardia. Jorge, você quer comentar algum outro diagnóstico diferencial? É bem clássico isso aí. Só perguntaria se ele também tem uma dorzinha de cabeça e Uhum. pode ter Também não tem. uma neurite cerebral, uma encefalite, Uhum. e trataria com corticoide do ponto de vista cerebral, mas do ponto de vista ocular é autolimitado, pode ter membrana neovascular secundária, certo? Vai ficar umas cicatrizes bem profundas. E outro, um diagnóstico diferencial que eu pensaria, uma pseudoserpanginosa, Tá, que pareceria também essas áreas distantes do nervo óptico e com alteração mais profunda, alteração ao nível de epitélio pigmentar e coroide. certo, Mas tá bem bonito o tá. quadro. Na Ampli. anjo, na anjo a gente vê nitidamente essas lesões escuras naquelas áreas amareladas e que elas vão se tornando cada vez mais hiperfluorescentes, né? O que a Marina está mostrando. Marina, volta ao nosso CT. O CT é mais, talvez nosso CT seja mais sutil e nosso CT acho que seja mais evidente. Se a gente passa em cima da lesão, você tem essa fragmentação do zona elipsoide, uma alteração discreta do EPR também, tá? Então, se afeta essa retina externa. Cronicamente, essas lesões acabam afilando a nuclear externa, tá? Por uma isquemia, você tem áreas de afilamento que são discretos, o paciente pode não perceber ou pode ter áreas ah, de hiperpigmentação por uma metaplasia do EPR que se tornou isquêmico, né? E se você tem envolvimento foveal baixa divisão, eu acho que como a Cleide e o Jorge sugeriram, você tem que usar corticoide, porque isso é uma reação inflamatória, na verdade, uma isquemia de coro capilar de origem inflamatória. Então, o corticoide age para reduzir para melhorar o fluxo, né? No segmento, uma outra coisa que sugere bastante placoide é que as lesões elas aparecem em estágios diferentes de evolução. Algumas vão Uhum. cicatrizando, ficando Hum. bem delimitadas, pigmentadas e aparecem novas, né? Num É. ciclo que dura aí Aham. alguns dias, algumas semanas. Isso, Mas em exatamente. geral bem benigna, se não afetar a mácula, né? Isso. E aí, assim, realmente o ACT muitas vezes é mais exudativo, né? Essa daqui ela tem alterações bem pequenas, mas muitas vezes faz até descolamento bacilar, ou pelo menos alguma quantidade de líquido subretiniano, alterações mais importantes que a gente vê no ACT. Pode ser até que apareçam depois, né? Uhum. Muito bom. Então, Marina, você quer mostrar a É sequência? só, Oi, só Mauro. Desculpa, eu não te aí, vi, Mauro. Pode tem, falar. tem problema. Parece EMP mesmo, assim, angiograficamente, não pensaria em outro diagnóstico, mas só pelo CT, pela alteração da zona elipsoidal, acho que seria interessante pedir luz, né, TB, como o Jorge sugeriu. Acho que vale a pena só para descartar, apesar de
pela angiografia realmente ser muito sugestivo de AMP. Perfeito, perfeito. Tem uns diagnósticos diferenciais infecciosos e inflamatórios até, talvez até sarcoidose. Tudo que a gente vê Luz na retina lateral. externa inflamatória, sempre pensar em sífilis e um pouquinho de TB. Certo. Perfeito, perfeito. É, Focos amarelados, tal, assim, num canto e no outro. Podia ser uma Dusne bilateral, mas não faz muito sentido. uhum. Marina, você quer mostrar a evolução? Sim. Bom, então aqui na evolução, no sétimo dia, o paciente teve uma melhora objetiva da visão, então ele foi de 0,9 para 1, mas ele ainda mantinha a queixa de embaçamento. As sorologias infecciosas e reumatológicas vieram negativas e veio com PCR de 6 e um VHS de 9. Até então ele ainda não tinha realizado o PPD. No 14º dia, 14º dia, a acuidade visual estava mantida. Foi iniciada a corticoterapia na dose de 40 miligramas dia, que era mais ou menos meio miligrama quilo dia, uma vez que o PPD veio negativo. Na 10ª semana, o paciente já apresentava uma melhora objetiva, então ele tinha um em ambos os olhos e caracterizado como nítido, e já tinha terminado o uso do corticoide. Então foram 4 semanas de meio miligrama quilo, com um desmame semanal de 30, 20 e 5, 10 e 5. Aqui foi a evolução na retinografia, né? Então, com a diminuição das lesões placoides no terceiro dia e na 10ª semana. Aqui a gente tem a reflectância, né? Ela é uma multispectral, então a imagem de near infrared com filtro azul e verde. A gente também vê uma diminuição das lesões. E aqui no ACTA, que é um biomarcador de melhora, né? A gente consegue ver essas áreas de lesão na coriocapilar, de isquemia da coriocapilar regredindo, então viabilizando de novo a patência. Você vê que tem um comentário aqui, Marina. Se a gente for ver no olho esquerdo, as lesões são pequenas, elas regridem completamente. Se a gente for ver no direito, a lesão isquêmica é muito maior, a isquemia inflamatória é muito maior, e ainda sobra a isquemia na 10ª semana, né? Aham, Então, eu acho que, de alguma forma, o corticoide influenciou nessa melhora desse isquemia. Eu acho que se ele não usasse corticoide, talvez ele não tivesse melhorado essa isquemia da forma como ele melhorou. Normalmente a gente usa corticoide para quando a visão baixa, quando você tem envolvimento foveal. Mas talvez a gente possa pensar de uma forma diferente. Se você tem várias áreas de isquemia, de comprometimento dentro do polo posterior, esse paciente pode ficar com áreas de perda de sensibilidade nessas regiões, e eu acho que ele deve ser tratado. Então, quadros mais agressivos devem ser tratados. Eu acho que mesmo sem envolvimento foveal. Podia começar a fazer microperimetria para Então, várias áreas da decisão. é isso, Mauro, se a gente fizesse a microperimetria, a gente ia ver uma baixa sensibilidade grande em toda essa área escura aqui de não perfusão no dia 3, né? E, e se a gente fizesse aqui no dia 10, na semana 10, tiveria ainda alguns pontos pequenos, dependendo da área que você localizar na microperimetria, que ainda tem, apesar do uso do corticoide. Então, eu não sei como vocês interpretam o tratamento. Normalmente a gente trata, a indicação seria redução de acuidade visual, né? Mas eu não sei como que vocês pensam o tratamento em relação às sequelas. Corticoide, Cleide, Jorge, Mauro, vocês querem comentar isso? Eu não teria tratado com visão, já acompanhei, não muitos, mas já acompanhei alguns casos, todos evoluíram muito bem quando não tinha comprometimento macular. É difícil dizer se essa isquemia teria evoluído diferente, E com ou sem posso corticoide. fazer uma pergunta para você, Cleide? Você não fez nem microperimetria nem OCTA para esses pacientes, fez? Não, não, não. Mas eu acho que mesmo esse paciente, se a gente fizer microperimetria, vai ter defeito. Quer dizer, eu não sei dizer, porque é uma reação inflamatória, provavelmente autoimune, né, que causa essa isquemia da coroide, e ela se resolve, mesmo sem o tratamento. Então, não sei, é difícil dizer, porque não tem nenhum estudo, prospectivo comparando, até porque não tem tanto caso assim, Então, por mas isso que eu estou qual a perguntando. evolução? Quando tem comprometimento macular, sim, mas não sei, é difícil de
dizer. Mas Cleide, às vezes na placoide a gente vê essa isquemia de EPR maior e você tem uma metaplasia, você vê alterações pigmentares Sim. nas áreas de isquemia. Esse paciente não teve. E É, ele tem uma área grande. aquela reflectância está bem alterada, né? E Mas a provavelmente de forma reflectância definitiva. eu não sei o quanto que representa. É, não, também não sei. Não é? Mas Mas com certeza esse paciente tem defeito na microperimetria, né? sim, então, por isso que eu acho que talvez a gente deva ampliar a ideia de usar mais corticoide nesses casos para ter menos sequela. Apesar de você ter 20/20 de visão, você pode ter escotoma paracentral, É, sem tratamento, né? Então, é uma ideia que se tem que, olha, você trata se a visão, se tiver envolvimento foveal e a visão baixar. Mas talvez a gente não fique muito atento às sequelas. E o ACTA é um marcador muito bom de evolução terapêutica, sabe? é verdade. E essa ideia de não tratar vem de uma época em que a avaliação multimodal era muito Não mais pobre, existia. né? A gente não Exatamente. avaliava a isquemia da corda capilar. A gente Exatamente. avaliava basicamente anjo, né? Até OCT, na época que se instituiu essa conduta de não tratar, Uhum. é muito antigo isso, né? Acho Exatamente. A que conduta de não tratar pensava assim, é um processo limitado, vai cicatrizar e não tem nada. Só se você tiver uma encefalite que você precisava tratar com sim, corticoide. isso é E super mudou importante. completamente, porque a isquemia é inflamatória e você diminui a área. E aí você faz sofrer o epitélio pigmentar e segmento externo da retina. Então, você tratando, teoricamente, você preserva o fotoreceptor. Ah, mas Certo. o ideal seria ter Porque aqui a gente não sabe se é infarto, se é isquemia, o quanto realmente está afetando a fotoreceptora, a sua vitalidade futura. Então, apesar de mostrar essa isquemia, pode ser que tenha uma recuperação completa. Então, o ideal seria se tivesse um exame tipo microperimetria para avaliar a recuperação com ou sem tratamento, quais casos seriam tratados ou Assim, o evitados. problema, A Mauro, é ideia porque a seria raridade. ótima, mas exatamente. Esse é o problema. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo aí. Só que, por exemplo, eu, na minha vida, só tratei dois casos. Nunca mais vi. Tem muito tempo que eu não vejo um E outra coisa existem quadros, você tem um espectro de apresentação, né? Então é difícil. variado. E o negócio é fazer o diagnóstico inicialmente, às vezes o paciente demora para chegar, né? Além de ser incomum, ele demora para chegar para você ter grupos que você possa parear para fazer essa comparação. Mas, Mauro, eu concordo com você. A microperimetria é importante porque ela vai ver função. Aqui a gente está vendo a anatomia, está vendo redução de fluxo. Talvez essa redução de fluxo não cause uma alteração de sensibilidade macular. Mas, então a gente tem que ter uma impressão. Qual que é a impressão? Putz, eu acho que esses pacientes devem ser mais tratados do que eles são, sabe? Com corticoide mesmo. É a minha impressão, não tem fundamentação científica nisso, porque, como o Mauro falou, não tem trabalho prospectivo, comparado, pareado, para a gente comparar tratados ou não tratados, mas eu tenho essa impressão que esses casos são subtratados, viu? Eu acho que tem uma corrente na literatura, agora eu não me lembro se é o grupo do Helbert, que advoga que a gente deve tratar mais esses casos de white dot com visão boa, com corticoide, né? Eu não me lembro, mas tem um grupo do pessoal da UVIT que advoga assim que a gente use mais corticoide. Agora eu não É, me lembro. é, Mas não é consenso, né? ótimo. É bom a gente discutir esses não Uhum. consensos para a gente, né, falar, discutir isso, né? Marina, mais exames dele? Professor, acho que era isso. Agora eu ia passar Mais para uma revisão. revisão breve, né? Tá bom, obrigado. Isso. Avaliação neurológica estava ok. Tava Ele não ok, tinha professor. sintoma, Mauro. Não tinha Sem sintoma. queixas. Bom, então aqui passando para uma revisão breve, né, da placoide posterior aguda, ela é uma white dot e no Ryan ele também subclassifica como doença placoide, né, que a gente pode encontrar também a coroidite serpiginosa, a cororetinite placoide implacável e a maculopatia placoide persistente. Ela foi descrita por Guess em 1968 e inicialmente acreditava-se que era um acometimento primário de EPR, mas foi a análise multimodal que mostrou que o acometimento de EPR e retina externa ele é secundário a uma coriocapilarite.
A epidêmio é mais comum em adulto jovem saudável, não tem predisposição por sexo e mais comum em caucasiano, e 75% dos pacientes têm entre 16 a 40 anos, tendo uma idade média de 27. O mecanismo etiológico ele ainda é desconhecido, mas aventa-se essa hipótese de uma natureza imunomediada justamente por associações com pródromos virais e eventos pós-imunização. Mas são hipóteses ainda questionáveis, justamente pelo que foi citado na discussão, porque eles sofrem viés de recordação e os estudos também não dispõem de grupo controle. A apresentação clínica oftalmológica são essas lesões placoides multifocais amareladas e profundas, que cursam com uma baixa acuidade visual súbita e indolor, pode ser associado a fotopsias e escotomas. Bilateral, pode apresentar ou não celularidade vítrea, papilite e vasculite. A complicação neurológica mais comum é a vasculite cerebral, mas ela é rara. E a doença tem um caráter autolimitado, geralmente de 6 semanas, com bom prognóstico visual. As evoluções possíveis, a hiperpigmentação, a atrofia coreo-retiniana e a neovascularização de coroide, mas que também é um evento raro. Aqui na Angioflor, como foi falado, ela tem um padrão muito clássico, então de hipofluorescência nas fases iniciais. Aqui eu não consegui um corte muito inicial, mas é justamente por essa baixa perfusão e o atraso no preenchimento da córeo capilar. E nas fases mais tardias, essa hiperfluorescência secundária, a essa hiperpermeabilidade reacional de dano de EPR retina. Aqui o OCTA, que é o nosso biomarcador de melhora, então ele mostra essa área de correspondência da isquemia aqui na córeo capilar com as lesões de retina externa e EPR, e aqui o caso do nosso paciente. E na endocianina, essas lesões placoides, elas se mostram como pontos hipofluorescentes em todas as fases, que denotam essa baixa perfusão da córeo capilar. Outros achados possíveis também é o Ash sign, né, que é a hiperrefletividade da camada de Henle, que denota o sofrimento agudo dos fotorreceptores, pode ter o fluido subretiniano e o descolamento bacilar. Aqui eu tinha trazido para enriquecer um pouquinho mais a discussão o manejo, né, com a corticoterapia. Então, quando iniciar o corticoide, quais exames utilizar para o segmento e até para guiar o desmame. E se vocês já chegaram a utilizar agentes poupadores de corticoide, mas eu acho que foi bem englobado na nossa discussão. Sim, ótimo. Acho que só para a gente enfatizar, um exame para segmento seria o CTA. Talvez seja o exame que você, eu acho que consegue avaliar melhor a melhora de perfusão da corocapilar e orientar você a, caso você resolva tratar com corticoide, na medida que for melhorando a perfusão, você vai diminuindo a concentração do corticoide, né? A dosagem, tá? E quando melhorar totalmente, você suspende. Então, talvez você se basear o tratamento no CTA, né? Mas isso é o que foi comentado aqui. Excelente, Marina. Ótimo, Muito ótimo. obrigada. E só falar que a Marina seguiu esse paciente, né, Marina? Você seguiu desde o R2 ele, é isso? Isso, professor. Eu estava em um plantão no PS, ele apareceu e eu comecei o acompanhamento. Então, isso é uma forma, de todos os residentes aqui que estão assistindo, eu acho que é muito importante vocês seguirem os seus pacientes, sabe? Vai discutir na retina, discutir no glaucoma, discutir no menoftal, mas tentem não perder o segmento, porque você vê a riqueza de dados que a Marina tem e o conhecimento dela dessa doença. Se você seguir um paciente do teu R2 para o teu R3, ou do R1 para o R2, sabe? É importante isso. Parabéns, viu, Marina? Obrigada, professor. Ótimo. Excelente. Obrigado. Agora a gente vai seguir com a imagem. Quem vai apresentar a imagem é o Vitor Gonçalves. O Vitor é fellow do segundo ano. Estão me ouvindo? Sim, Vitor. Tá. Boa noite, meu nome é Vitor, sou fellow da Retina. Hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Meus agradecimentos vai para o Dr. Sérgio Pimentel, que me ajudou na confecção dos slides e que cedeu o caso também. Então, a imagem da semana é esse é o CT macular do olho direito e do olho esquerdo. E aqui eu queria abrir já para diagnósticos, hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais do caso. Tudo bem. Caso bonitinho. É, A falha da externa, ó, quero parecendo. ver se vocês acertaram o diagnóstico.
Vocês A vão acertar o diagnóstico cromatopsia. diferencial. Mas quais são os É, diagnósticos diferenciais quando você tem essa lesão de retina externa na região foveal? Tem algumas doenças, várias tem doenças muitas, que né? causam isso. Vamos lá, Oi? a cromatopsia é uma, Isso. microburaco é outra, certo? Uhum. Maclopatia solar, Apatia Popper, solar, Poppers, tá. Poppers, poppers, Hum. Ataxia mais coisa. espinocelular E- número 7. Isso. Axia espinocerebellar do tipo 7. Que mais? Isso, ataxia, boa lembrança, vai sair difícil. Tamoxifeno, o João Tamoxifeno, falou. mas Isso, tamoxifeno às vezes não dá só externo, às vezes faz uns vacúolos também. tá. mas é o interessante Obviamente, que essa bactéria, né? paciente tem também focos hiperrefletivos, né? Bastante. Ela tem, Uma tem, um, doença inflamatória. tem vários focos hiperreflexivos e parece que tem células no vítreo. Isso, e tem, não sei, talvez um pequeno espaço cistoide, um cistinho. Então, parece que tem uma doença inflamatória. Qual que causa isso? Dengue pode dar um lance assim. Dengue, na apresentação do dengue, eu acho que Não, no dengue ele Só tem sequela. aquela alteração que pega o seno da fóvea e às vezes pode cicatrizar assim, eu acho. mas Mauro, eu não vi dengue dessa forma, não. Mas só com uma lesão bilateral nessa, É difícil eu mesmo. acho que é. Porque na dengue em geral você tem alteração de plexos, né? Isquemia de plexo superficial e profundo. Aí você deixa uma sequela mais interna na retina, né? Na nuclear interna, às vezes da nuclear externa. Aí você está vendo uma região muito mais específica, né? Mas vocês falaram, todos esses diagnósticos diferenciais foram ótimos. Aí, junto com Epitelite a solar, pigmentar. tem o laser também, né? Laser. É, Laser, é, tá, ótimo. O laser geralmente é uma área menor, a solar uma área é. E o maior. laser, o laser é em geral uma linha, né? Não é É, assim. Não é só não, um ponto, a né? Isso é faixa tão muito, grande. isso é Aí muito tem que focal. ver os outros, teria que ver os outros cortes para laser, que geralmente faz um Z, né? Uma imagem. Então assim, vocês falaram de vários diagnósticos diferenciais, isso é o mais importante, mas não é nenhum desses que esse paciente tem. Então, o Vitor vai mostrar, Epitelite ele tenha pigmentar começado. aguda. Oi? Epitelite pigmentar aguda. É doença de Creel. Mas putz, é tão raro isso a gente vê, né? Aí vi um na minha vida que até hoje eu não tenho certeza que foi. Viu? É. É, Outro que falaram aqui que pode ser o início, o Mactel tipo 2. A gente pode. faria o Também, eu CTA já, para já ver. vi. Mas é muito simétrico aqui, né? É. Mas tudo bem, eu acho que entra Assimétrico no demais. diagnóstico diferencial. Entra no diagnóstico diferencial, com certeza, tá? O Paulo Distrofia Vitor de que falou cones. disso. Oi? Distrofia de cones. Distrofia de cones. Ah, Ótimo. uma vez a gente viu um BEST que era assim. Veste Uma, tem tanto uma família, fenótipo, um dos membros da família do BEST tinha isso daí. Pode ser, mas não é olha, BST, tá? BCA4. Os fenótipos da BCA4, Não, esse daí era um BEST 1 mesmo. veste 1 mesmo. Era um BEST do BEST, Bestrofina. Bestrofina. esse. Então, para ajudar você. Então, vocês falaram o mais importante, todos os diagnósticos diferenciais aqui são 4, 6, 7, 8, 9. Vocês falaram de 10 diagnósticos diferenciais. Perfeito, excelente. Tem mais um diagnóstico diferencial aqui, o Vitor vai mostrar, e daí vocês vão matar aqui como esse caso começou. Vitor, você quer seguir? Quero, sim, professor. Então, esse aí é um paciente de 36 anos, mas a gente tem um segmento dessa paciente. Essa paciente, há 10 anos atrás, ela tinha 26 anos, né? Previamente saudável e chegou no pronto-socorro oftalmológico, uma mulher com perda de visão e escotoma em ambos os olhos há poucos dias. E na ocasião foi feito um OCT, tá? E esse OCT mostrou, o OCT macular mostrou essas alterações, tá? E aqui eu queria de novo abrir para hipóteses diagnósticas dessa paciente. Tá. Então, vocês querem descrever o OCT para ver o que achado que levou Sugere, aqui? sugere uma MN, né? Tem uma hiperrefletividade na nuclear externa, tem Ash sign, tem E, perda da lente de fotorreceptores. então, e basicamente a MN, neuro, Isquemia externa. é isso.
aguda, Coroide ou plexo você, bem externo? você isquemia coriocapilar. É. Então você tem uma lesão aqui de fotorreceptor, você tem na imagem de cima um afilamento pequeno aqui da nuclear externa já, mas é um desabamento, você perde a zona elipsoide, perde a zona de interdigitação, e tem na figura de baixo o Ash sign, essa hiperrefletividade oblíqua das camadas de Henle, né, dos axônios, dos fotorreceptores, ela inteira, desde quando ele começa lá embaixo, até a conexão na plexiforme externa, certo, Cleide? Isso, isso. Uhum. Então, agora, Cleide, para fazer um diagnóstico da MN, qual que seria um exame? O neuroinfrared é muito bom. Isso. Então, Vitor, mostra o Nier infrared aí. A gente tem também a retinografia e É, principalmente É o normal, geralmente. infrared. É. infrared. Perfeito, tá lindo. Você quer descrever, Cleide, o infrared? Tem uma hiporreflectância, eles chamam em flor, é descrito como uma coisa relativa a vegetal, não me lembro agora. Mas Samambaia, não? não, não, como é que eles falam? Pétalas. Pétalas. Petaloide. Petaloide, petaloide, é isso mesmo, Petaloide. podem Petaloide. escrever, petaloide, isso. Nesse caso até não é muito petaloide, não, mas é uma hiporreflectância na macular e com um fundo de olho quase normal. Às vezes tem um pontilhado meio brilhante, mas frequentemente é normal o fundo de olho. Perfeito, perfeito. Mauro, algum comentário aí da MN? Mas só que o olho esquerdo, na verdade, parece petaloide. É, 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 o comprometimento é menos. Isso é interessante, é que, em geral, na sequela, você vê um afilamento da zona elipsoide, mas não tem aquela cavitação. é Esse incomum, né? caso é mais peculiar, né? Você tem uma isquemia focal maior, e daí você deixou aquela cavitação como sequela, né? Então é interessante Coloca essa de apresentação, novo a cavitação, Vitor. Deixa eu ver. Ah, tá vendo? Então você tem tá. um afilamento da zona elipsoide ao lado dessa cavitação, né? Mas você tem provavelmente você teve uma isquemia maior nessa focal nessa região. Agora é Então, curioso, no final das contas, porque ah, realmente parece ter esses focos hiperreflectivos intrarretinianos e as opacidades vítreas, mas isso é 10 anos depois, né? eu acho que não era isso, tá? Eu acho que ele tem umas opacidades no vítreo só, não acho que tenha outras alterações aí. Mas essa retina parece que tem focos hiperrefletivos, mas enfim, não faz sentido, né? É, Um é, sinal que uma vez eu fiquei procurando, eu comecei a ver imagens de AMN cicatrizada e quase todas tinham aquele sinal denteado que a gente vê na hipoplasia, na fóvea plana, em alguns casos, do fingerprint, né? sim. Do Harada. Esse aqui, nesse olho de cima, aqui, o da direita, a imagem da direita, que é o olho esquerdo, né? Aparece um pouquinho um sinal denteado na plexiforme externa do que seria aqui o lado nasal. Sim. Mas eu fiquei imaginando, porque muitos casos eu vi esse sinal. Mas às vezes é angulação, né? A incidência da luz para que dá essas. Normalmente sim, né? Mas o que eu comecei a reparar é que tudo que eu tinha de AMN tinha esse sinal denteado. Então, só para, Sei. se alguém achar também, só para lançar ideia aí. Ah, ótimo. Então a gente inclui a MN como um diagnóstico diferencial dessas lesões, essa perda de retina externa focal, ah, na fóvea ou justa foveal, certo? Vitor, algum outro comentário? Não, perfeito, professor. Acho que foi bem discutido, sim. Tá. Você vai fazer uma revisão breve? É uma revisão breve sobre MN. Manda ver. MN é uma doença, uma patologia super rara, né? Normalmente acomete mulheres mais jovens. A gente não sabe ao certo a fisiopatologia, mas crê-se que tem um comprometimento do plexo capilar profundo e por microtrombos, isquemia, e justamente vai agir onde que agiu nessa paciente, ali na nuclear externa, plexiforme externa e pegar até região ali de zona de interdigitação. Os principais sintomas associados é escotomas, floaters, metamorfopsia, e sim diversos fatores de risco, dentre eles infecção pelo COVID, infecção febril, uso de anticoncepcional, né? E como foi discutido muito bem, essas lesões acometem a região
são típicas, cometem região perifoveal. Tem aspecto de pétala, petaloides, como na figura aí ao lado, né? Marrom avermelhada e com as pontas sempre apontadas, a maioria das vezes apontadas para a fóvea, tá? Quando a gente coloca um OCT, a hiperrefletividade é justamente nessa camada nuclear externa e plexiforme externa, tá? E o infrared é muito importante porque aparece uma hiporreflectância justamente nessas áreas que tem a lesão no fundo de olho. E às vezes, mostrando uma tela de ambos o paciente desenha direitinho essa lesão, né, que é encontrado no fundo de olho. E como foi falada pela doutora Marina e pela doutora Cleide, o Edge Sign é um sinal que está bastante em pauta nos congressos, que é um biomarcador de dano agudo. E justamente é essa hiperrefletividade das camadas de fibra de N que tem esse sinal, tem essa orientação oblíqua, né? Essa lesão hiperrefletiva, como mostrado aqui no ACT, que vai da plexiforme externa justamente até a zona de interdigitação e pode ser observada em diversas doenças, né? Como a MN, os danos inflamatórios, vasculares e até traumáticos. Principal diagnóstico diferencial da MN é a PAN, né? Na verdade, a PAN é uma patologia, é um achado no CT, que também fala a favor da isquemia do plexo capilar profundo, mas mais na nuclear interna e não na nuclear externa e plexiforme externa, então é mais na retina interna. E justamente mostra, como apontado nas setas, essa banda hiperrefletiva no ACT, né? Também está associada a essas doenças vasculares, como oclusão de veia e retinopatia diabética. E aqui eu queria deixar meu muito obrigado pela apresentação da imagem da semana. Fico à disposição para tirar eventuais dúvidas. E aqui eu deixei de onde que foi tirado esse caso da semana, tá? Então foi retirado da Academia Americana de Oftalmologia do ano passado, tá? Pelos autores Lorenzo, Martim e Rodrigo. Oftalmology, né? Isso, oftalmologia. E, Vitor, só existe, tem uma discussão, no início se achava que isso era por uma isquemia, essa lesão aparecia por uma isquemia do plexo capilar profundo, e recentemente se acha que é por causa da coro capilar, uma isquemia da coro capilar. Então, tem esse diferencial, o PAN seria por uma alteração isquêmica relacionada à perfusão no plexo capilar profundo, e a MN na coro capilar, mas é interessante que ainda alguns autores acham que isso pode estar relacionado com isquemia da coro capilar, mas para mim eu acho que faz mais sentido, aí para muitos autores aí, faz mais sentido você ter isquemia de coro capilar para formar essa lesão, tá? Um aspecto. Perfeito. Excelente, excelente. Algum outro comentário? Parabéns, viu, Vitor? Obrigado, professor. Ótimo, ótimo. Então a gente segue com o artigo. O artigo é bem interessante. Ele não está publicado ainda, ele está online. A Carolina Waxaca que vai apresentar, que é R1, e ele fala de uma neovascularização chamada de neovascularização tipo 4. Então a gente tem uma neovascularização tipo 1, que é uma neovascularização abaixo do EPR, uma 2 que rompe o EPR e cresce subretiniano, a 3 que começa no plexo capilar profundo da retina, então ela é intrarretiniana, e tem agora essa descrição nova do Freud da neovascularização tipo 4, que a Carolina vai descrever para vocês. Certo, Carolina? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Bom, então, meu nome é Carolina, eu sou residente do primeiro ano. Queria primeiramente agradecer ao Dr. Sérgio pela ajuda na escolha do artigo. Eu vou apresentar então esse artigo da Retina, que nem o Dr. Sérgio falou, é um ahead of print, sobre esse novo tipo de neovascularização tipo 4. Então, basicamente, nos objetivos do estudo, o autor coloca que o principal objetivo do estudo é caracterizar clinicamente e na imagem multimodal essa nova forma de neovascularização tipo 4. Ele já coloca as características definidoras como uma membrana mista, né, com essas anastomoses intrarretinianas extensas e a fibrose da hialoide posterior central. Eles utilizaram então o OCT e o ACTA para confirmar essa presença das anastomoses retinocoroidais, e ele coloca que o impacto disso seria principalmente definir e refinar o sistema de classificação dessas neovascularizações para encontrar a terapêutica mais adequada. Na introdução, ele coloca a classificação original de Guess, que é baseado num critério anatômico dessa neovascularização coroidal. Ele coloca a tipo 1, que é a oculta, sub-PR, a tipo 2, que é a clássica subretiniana. Aí depois, posteriormente, com o avanço tecnológico,
o OCT com imagem de resolução permitiu identificar um novo tipo de OCT, de neovascularização tipo 3, que seria a intrarretiniana, ou RAP, que aí ganha uma nova nomenclatura de neovascularização macular, não somente coroidal. E a questão do artigo central seria se existiria um correlato tipo 4 para DMRI neovascular, já que esse tipo 4 ele surgiu a partir da retinopatia diabética proliferativa. Então, eles estavam tentando achar uma correlação a partir desses estudos de fonte. Alguns estudos prévios tentaram associar essa membrana tipo 4 a uma tipo 2 associada à fibrose, mas na ocasião eles não tinham realizado o OCTA para determinar a extensão. Então, nos métodos, uma série de casos, retrospectiva, observacional multicêntrica, em 5 centros no mundo inteiro, de 11 olhos e 11 pacientes, e eles reuniram um painel de especialistas para revisar os prontuários eletrônicos e essas imagens multimodais. Os critérios de inclusão foram justamente as membranas, as tipo 1 e 2, confirmados pelo OCT e OCTA, com demonstração de anastomoses retinocoroidais pelo OCTA, e eles também incluíram como biomarcadores anatômicos essas bandas hiperrefletivas oblíquas, a fibrose dialóide posterior, central, a MERCOM e centração radial, fluido, material hiperrefletivo subretiniano e a fibrose. E nos critérios de exclusão, eles colocaram a membrana tipo 3, RAP, a membrana tipo 2 ou a angiomatose retinocoroidal secundária e a qualidade de imagem que não possibilitasse essa avaliação. Os resultados demográficos, basicamente, tinha um perfil demográfico já mais idoso, com uma média de idade aí em 77 anos, a maioria era do sexo masculino, grande parte tinha uma acuidade visual já um prognóstico visual bem ruim, com 90% dos pacientes menos de 20/400 e a média em 20/630, com 100% dos pacientes já com perda visual aguda no olho estudado. A maior parte dos pacientes já era refratária à terapêutica com anti-VEGF e a maior parte dos pacientes também tinha DMR no olho contralateral, intermediária seca, um paciente com atrofia geográfica avançada, um com neovascularização e um com cicatriz macular. Os principais achados de OCT foram o sinal hiperrefletivo subretiniano, demonstrando essa neovascularização tipo 2, essas bandas hiperrefletivas oblíquas, que foi um achado em 100% dos casos, essa fibrose característica em V, que é possível observar na imagem, na segunda imagem, a MER, com tração, que foi vista em 90% dos pacientes, contribuindo para essa desorganização da retina, e fluido sub- e intrarretiniano. O ACTA também basicamente serviu para avaliar essas redes anastomóticas extensas conectadas a essa membrana neovascular tipo 2 e a proliferação neovascular que se estendia para o espaço pré-retiniano, além desses fluxos que eram bem próximos a essas bandas hiperrefletivas oblíquas e a tração radial. Na discussão, ele coloca novamente que seria importante refinar esse sistema de classificação, e aí ele coloca novamente como cada tipo de neovascularização macular teria seu próprio prognóstico, agiria de certo modo, teria um fenótipo clínico diferenciado que teria diferentes terapêuticas indicadas, né? Então, a tipo 1 seria um sub-EPR, mas teria uma neocorocapulare mais estável, com boa qualidade visual. A tipo 2 seria a subretiniana, com pior prognóstico visual já, e uma fibrose mais precoce. A tipo 3 intrarretiniana, com, às vezes, latência das lesões, às vezes requerindo uma terapêutica um pouco menos agressiva e posterior. E a tipo 4 ele já coloca que é um fenótipo mais agressivo, com desorganização extensa, proliferação e pacientes refratários ao anti-VEGF, então casos bem mais avançados. As limitações dos estudos, ele mesmo coloca que é um estudo retrospectivo, observacional, transversal. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo sim, Carolina, tá ótimo, excelente. A amostra pequena e a correlação histopatológica.
que ficou ausente ainda para concluir o estudo. Na conclusão, ele define novamente o que seria essa membrana tipo 4, que seria um misto nos tipo 1 e 2, com extensa proliferação e essa fibrose característica da hialóide posterior central, com essa perda visual bem grave e resistência ao anti-GVF. E esses biomarcadores de OCT, que serão essas bandas hiperrefletivas, a fibrose e essa mera contração radial em 80% dos casos. Uma característica interessante que ele coloca é que 100% dos pacientes não apresentaram hemorragia e ele mesmo pressupõe que seria talvez que essa nova vascularização ela é um complexo mais de baixo fluxo, a fibrose atuaria como um suporte estrutural e teria menos tração vítrea predispondo a menor rotura vascular. Então, ele mesmo acaba defendendo essa nova classificação por conta desse fenótipo mais agressivo, mais avançado, que teria características bem desfavoráveis, com prognóstico visual ruim a despeito do uso de anti-VEGF, e que seria necessário refinar mais estudos sobre esse novo tipo de neovascularização para refinar o sistema de classificação e isso impactaria nas estratégias terapêuticas futuras. É isso, muito obrigada. Excelente, Carolina, parabéns. Excelente resumo, ótimo. É um artigo que não está online ainda, então a Carolina ficou vendo legenda da figura no final, né, Carolina? Tudo todo desestruturado o artigo, não tinha todas as fotos então fica mais difícil de ler, né? É, Cleide, Jorge, Mauro, o que vocês acham da neovascularização tipo 4? É adequado você avaliar um paciente, porque a gente não vai conseguir tratar, é um quadro já sequelar, né? E que você tem uma proliferação de neovaso a partir de neovascularização tipo 1, 2, os vasos continuam crescendo nesses pacientes, e você tem aquela adesão do vítreo, então, que forma essas características já de um quadro cicatricial não responsível ao antiangiogênico. Quais são os seus comentários sobre essa classificação de uma membrana vascular nova chamada de tipo 4? Minhas comentários, primeiro, esse primeiro contato com esse artigo foi através lá do grupo Retina Hub, que o Vael, que é um dos autores, meu amigo lá do Egito, ele publicou isso aí já tem uns 2 meses, quando ele foi aceito, ele publicou lá. A gente pediu a versão completa e falou, não está publicado ainda não, depois eu mando. Até hoje ele não mandou. Mas Tá no Retina agora. está no Retina agora, mas ainda não está no formato Não, perfeito, está a head of print. isso. Meu comentário se eu vi algum caso desse na vida, eu admiti que isso já era a fase final da neovascularização, nem estava pensando que isso poderia ser uma nova classificação para ser vamos dizer assim, uma neovascularização com anastomose que vai até a hialoide posterior. Provavelmente já vi isso e passou batido, quer dizer, isso aí é uma disciforme, já está na fase final. Mas interessante a forma de pensar, é uma coisa diferente. Ótimo. Leide? Tenho a mesma experiência que o Jorge. E assim, Uhum. curiosamente, hoje eu vi muita DMRI hoje. E aí eu vi 3 casos iguais. E eu fiz o Uhum. ACTA e os 3 tinham fluxo pela proliferação fibrosa que vai lá até uma MER. Uma tinha uma MER enorme, assim, tracionando os vasos, aquela que os vasos grandes penetram na cicatriz. Então, eu não sei, acho que isso daí não é raro, não, é que a gente considera que isso seja uma cicatriz disciforme, não é? Claro. E agora, se a gente tem que separar isso, o importante seria pegar isso no começo, para ver se realmente ela tem uma característica diferente, algum biomarcador que diga que ela vai evoluir desse jeito para Então, quer tratar mais dizer, agressivamente. no começo ela é uma um ou 2, entendeu? É, A ele gente falou aí que já era uma trata. 2, né? Ele acredita que Quando... seja uma 2, com algum comece lá na cólica capilar, e, enfim, não sei dizer, por enquanto. Agora, quando eu li o artigo, eu falei, não, eu já li sobre isso. Agora o Jorge me
clarificou, porque foi postado no Hub, é isso daí mesmo. Mas é bem interessante que alguém atente para essas características diferentes, né? Acho que é assim que vai para frente, né? Tá ótimo, Cleide. Mauro? Eu acho que o Mauro teve que sair Aí, aqui. É, tá bom. Carolina, parabéns pela apresentação, caprichada, super boa. Desculpa o trabalho que deu para você fazer esse artigo, mas ficou ótimo, tá? Obrigada, professor. Obrigado. Obrigado. Ótimo. Agora a gente vai para o caso cirúrgico. Se pudesse colocar aí de confitrião, acho que já está, né? O Pedro Braga, o Hélio Primiano e o Leandro Zacarias? Já estão, né? Já tem, professor. Obrigado, Luca. Tá bom. Então, Lércio, você quer compartilhar? O Lércio é fellow, segundo ano. Ele vai mostrar o caso, um caso cirúrgico, então. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Me chamo José Laércio, vou apresentar o caso cirúrgico da semana. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio toda a ajuda na edição do caso. Temos um caso, um paciente de 67 anos que ele apresentava baixa acuidade visual no olho esquerdo há 10 anos, com pior há um ano. Ele possuía diabetes tipo 2 compensada há mais de 20 anos, fazia uso irregular de insulina, já tinha passado por uma vitrectomia no olho direito. Apresentava acuidade visual de 20/50 no direito e movimento de mãos no olho esquerdo. E um apio controlado de 14. O olho direito ele tinha sido operado já no serviço há uns 4 meses antes. E o olho esquerdo apresentava acuidade visual de MM, com um vítreo, uns resquícios de HV, bastante dificuldade da gente visualizar o fundo de olho, mas ele apresentava bastante laser, umas áreas de tração em cima do nervo óptico, progredindo para o feixe papilo macular, e uma área de tração maior e inferior. Mais um vítreo bastante sujo, né? A gente pode falar. E não foi visualizada a presença de neovasos em atividade. Mas como a área de tração já estava progredindo para o feixe papilo macular e levantando a mácula. Eu gostaria de abrir para se nesse momento a gente indicaria algum procedimento, faria alguma coisa pré-operatória, ou a gente acompanharia? Qual seria a conduta? Joia. Então, Jorge, Leandro, Hélio, Pedro, como vocês conduziriam esse caso? É, bom dia, boa noite, né? Posso Oi, falar? Leandro. Lógico. Eu tenho, bom, tudo bom, Laércio? Tudo Eu bem, tenho professor? Boa bastante noite. dificuldade, boa noite, Tá um pouco de baixinho, avaliar, professor. de avaliar um quadro a partir da foto do Daytona, um quadro de retinopatia diabética. É difícil de comentar, porque o Daytona nos engana bastante, né? Uhum. Então, por exemplo, um quadro que tenha vultos de visão, parece que essa hemorragia vítrea não consegue justificar esse vulto de visão, não é? Então, a gente precisaria entender se ele tem um comprometimento tracional na mácula que justifique esse vulto de visão ou se é um caso isquêmico, né? O outro olho parece ser isquêmico. Se for um caso isquêmico, ou por uma neuropatia ou por uma isquemia macular, aí a cirurgia não está mais indicada porque a gente não vai levar a melhora dessa pessoa com a cirurgia. Se ele tem Hum. uma tração envolvendo a mácula, um descolamento de retina tracional crônico, tem uma indicação relativa, teria que ver desde quando que tem, porque se ele tem um descolamento tracional crônico há muito tempo na mácula, o benefício vai ser pequeno também. Mas, Perfeito. eventualmente, se a gente vê que ele tem uma tração progredindo para a mácula, ou se a gente tem acompanhamento de que é um caso que há pouco tempo atingiu a mácula, aí vale a pena já fazer a cirurgia. Mas, Hum. de novo, o Daytona engana bastante, é difícil de dar opinião sem examinar esses pacientes. A gente examinando, a gente vê dinamicamente se está tracionando, como é que está tendo a relação entre as estruturas oculares e é mais fácil de opinar. Perfeito. Leandro, o Laércio, você tem um OCT? Que era possível fazer um OCT aqui, um ultrassom, a gente pode ver tração? Não, não, Isso, né? o OCT não passava, tinha muita dificuldade, ficava dando erro, até pela Uhum. própria acuidade, ele era um pouco difícil, mas não passava o OCT. O ultrassom era condizente com o que a gente conseguia vislumbrar de uma tração mais em cima do nervo óptico. O ultrassom até sugeria como progressão para macro, mas era interrogado, mas ele Uhum. também confirmava uma tração importante nasal inferior. Tá.
Tá bom, tá bom. Hélio, levando em conta as considerações do Leandro, que eu concordo, é difícil a gente avaliar só com uma imagem. Mas se você imaginasse que no ultrassom ele tem uma atração da papila e talvez um envolvimento do feixe papilomacular e ainda com a mácula parcialmente tracionada e a baixa divisão fosse mais pela hemorragia vítrea condensada na frente da mácula, que eu concordo com o Leandro que o Daytona aqui a gente não consegue ver claramente isso, né? Você operaria esse caso nessas condições? Olha, eu concordo com o Leandro em gênero e número aí. É difícil a avaliação, mas uma vez que eu acho que a motivação do paciente vai ser pelo olho contralateral, né, que foi operado e Uhum. E tá com talvez isso. estivesse na mesma condição e teve uma evolução satisfatória, né? Isso motiva às vezes o paciente a entrar e encarar mais uma vez uma cirurgia desafiadora que é essa, né? Eu provavelmente conversaria bastante com o paciente, né? Explicaria e uma vez que teve uma resposta satisfatória no olho contralateral, eu colocaria os prós e contras todos, mas eu acho que eu entraria na cirurgia. Tá Ó, difícil de avaliar mesmo, tem todos esses pormenores aí para serem analisados. É pouca, é difícil de avaliar no Daytona. Às vezes, se você fizer um exame que nem um Visucan, uma foto um pouquinho mais concentrada no próxima, às vezes você caso. consegue um detalhe um pouquinho maior, né? Na verdade, o exame clínico, acho que aí vai ser melhor do Do que que a a foto foto. do Daytona até, né? Perfeito. Mas o olho contralateral motiva mexer no outro olho. Perfeito, Elio. Ótima, ótima consideração. Pedro e Jorge, alguma outra ideia aqui diferente do que foi falado? Não, porque basicamente você tem três componentes para você perder a visão aí. Uma, neuropatia, foi dito. A outra é tração da mácula. Outra é opacidade de meios. Ou a Sim, combinação dos três aí. Agora, a cirurgia, tomar muito cuidado, porque o paciente é muito isquêmico. Se tiver passar muito tempo com a pressão muito elevada, sim. induz a isquemia nervótica e aí também a visão vai embora. Jorge, com quanto de pressão que você opera? 20. Entre 20 e 25 no máximo, num paciente desse. Perfeito. É unânime, né? Hélio, Pedro, Leandro, diabético sempre com pressão no máximo de 25, certo? No É, vitreófilo? certo. Tá. É, Se for operante angiogênico pré, né, porque sim, minimiza sangramento, você não tem que levantar tanto pressão, acho importante também. perfeito. Ótimo, ótimo. Pedro, consideração aqui? Nada não, professor. Eu tô no carro, na verdade, não consegui ver muita coisa aqui ainda, mas acho que ouvindo aqui um pouquinho, concordo, sim, com tudo. Tá. Então, você segue, Lércio? Sim. É, o professor levantou um ponto importante, o desejo do paciente, né? Ele sempre perguntava, desde da primeira semana que foi operador direito, quando que ia fazer o esquerdo, porque ele estava relativamente bem satisfeito, né? Ele também estava com a acuidade baixíssima, assim, conta dedos, e ficou um 20/50, se não me engano, do olho direito, então ele estava muito motivado a tentar, o que foi muito importante também para a gente optar. O professor Leandro tinha perguntado, não, desculpa, tinha falado da questão do anti-VEGF, mas eu só queria só confirmar ou tirar uma dúvida. Nos casos que a gente consegue vislumbrar um HV com DRT muito antigo, como parece que desse caso, como o professor Leandro também mencionou, compensa a gente também fazer anti-VEGF se a gente não vê neovaso, a gente vê que, putz, o laser deu uma melhorada, mas é mais um vítreo sujo, é mais uma atração um pouco mais antiga, que a gente talvez não tenha tanto problema de sangramento. E esses pacientes às vezes acabam tendo problemas pré-operatórios, suspender a cirurgia, enfim, por questões de saúde. Então a gente faria para todos os casos ou nesse caso pontual a gente faz? Então, se você tiver certeza que você vai operar, se você tiver com a liberação anestésica pronta, sabe? Agora a gente não tem mais problema de entrar em sala, certo? Cirúrgica. O fluxo no centro cirúrgico está muito bom. Então, nessas condições, quer dizer que você minimiza o risco de uma injeção que você faça e ter a contração fibrovascular e um DR, se formar um DR misto, né? Se formar uma ruptura pela tração,
Se você minimizar essa condição, como o Leandro falou, você tem só vantagens de fazer a injeção. Tua cirurgia vai ficar mais rápida. Você vai ter que aumentar menos a pressão, né? Você vai ter menos sangramento. Então, eu acho que vale a pena. Alguém pensa ao contrário? Não, concordo. Eu tento fazer em todos os casos meus diabéticos. Em via de regra, eu faço também. Uhum. Perfeito, Eu perfeito. também. Eu acho que o ganho é maior do que a perda. Eu faço, tento fazer em todos. Ótimo. Perfeito. Nesse caso foi indicado, a gente conseguiu fazer 5 dias antes. Os senhores têm preferência? 3, 5, 7? Ou fica nesse tempo aí abaixo de uma semana? O que sabe, eu acho que o que é o relevante aqui, eu sempre faço injeção no centro cirúrgico. E então depende dos dias que você entra no centro cirúrgico, entre o segunda e quinta. Então, eu posso fazer 3 dias antes, segunda e operar na quinta, ou eu posso fazer numa segunda, operar na outra segunda, 7 dias, ou da quinta para a segunda. Então, o importante é você fazer num período menor que 7 dias. Então, a não ser que você tenha muita contração, muito tecido fibrovascular, que não parece ser aqui, né? Mas é difícil a gente avaliar pela hemorragia. Então, se você tiver muita proliferação fibrovascular, você faz num tempo menor, mais próximo de 3 dias do que de 7. Se tiver pouca proliferação, menor risco de contração, menor risco de ruptura, você pode deixar 7 dias. Como é que vocês pensam? É mais ou menos isso? Eu geralmente 3 a 5 e eu acho que com 3 dias já para o que se preza, assim, porque eu preciso de sangrar menos, de contração do tecido fibrovascular, ficar mais fibroso, eu acho que já é suficiente e dá para tocar e fazer bem, assim. Realmente o perigo é fazer a injeção e não fazer a cirurgia por algum motivo, mas realmente quando você tem o paciente na mão, sabe que ele está controlado, geralmente, mesmo esses pacientes mais graves, você consegue colocar. A gente tem o centro cirúrgico agora rodando bem, que nem você falou, né, Sérgio? Então, Uhum. esse perigo minimizou. Se um anestesista bolar a cirurgia, a gente interna esse paciente, fala, esse paciente precisa sair de qualquer jeito tal, e eventualmente a gente consegue, num curto espaço de tempo, colocar hoje em dia, né? Compensa e coloca. Isso, ótimo. Certo, Lárcio? Perfeito, professor. Então, foi indicada a cirurgia. O paciente tinha uma catarata N2, cortical, poderia atrapalhar um pouco a visualização, então foi indicada a FACO. A gente iniciou a cirurgia, fizemos uma vitrecomvisualização, iniciamos uma vitre mais anterior, passamos o chandelier superior. O senhor teria alguma preferência? Porque o reflexo é verdadeiramente bem comprometedor. Na outra cirurgia foi passado no meio da cirurgia. Nessa optou-se por já começar com o chandelier. E se você tem preferência de passar nasal inferior, superior, como é que Onde vocês... você. Só para a indicação do chandelier, talvez eu acho que nesse caso que você não consegue ver o fundo de olho, você não consegue ver tração, e pelo custo a mais do chandelier, você vai fazer uma cirurgia particular, uma cirurgia de um convênio, talvez eu limparia todo o vítreo e veria se eu preciso fazer dissecção bimanual para colocar o chandelier. Se não precisar, se for um caso mais simples, e você não precisar colocar, aí você não coloca, né? E se você achar que é um caso mais complexo, aí você coloca, em geral, eu coloco ou superior às 12 horas eh, ou temporal inferior, onde o blefaro não atrapalha muito você ter essa manipulação. Qual a preferência de colocação do chandelier para vocês? Eu concordo, viu, Sérgio? Eu não coloco em todos os casos. Eventualmente, se eu tenho a clara noção de que eu vou precisar fazer uma dissecção bimanual, eu já coloco antes, e às vezes a gente sabe, porque o caso é super complexo, né? Se Aham. não, eu tento fazer. Eventualmente, você faz aquela segmentação com vitreófago, as ponteiras atuais, às vezes você consegue fazer uma segmentação e com unimanual já resolver, né? E Aham. eventualmente coloco durante. É sempre bom ter a possibilidade de colocar. Tem que ter na sala, mas não necessariamente abrir. De posição, eu acabo colocando o inferior. Mas existem casos, eventualmente, que eu tenho que mudar de lugar quando você tem uma dissecção muito ampla a ser feita. Superior e inferior, acho que tanto faz, mas o superior ele fica entre as minhas mãos, né? E eu acho que acaba
sendo um Atrapalhando. estorvo, atrapalhando um pouco. O inferior, eu não tenho que lidar toda hora com o cabo lá, com o fio do chandelier passando. Eu acho mais fácil, mas não tem nenhum problema de pôr superior se a pessoa travar ele direitinho lá e tal. É que eu acho que ele acaba atrapalhando. Perfeito, perfeito. Alguém tem alguma ideia diferente sobre isso? Acho que todo mundo concorda. Acho que pode seguir, Lárcio. Perfeito. Vamos para o core, aqui já tínhamos tirado uma boa parte da hemorragia, visualizamos a mais atração realmente em cima do nervo, e que era mais uma hialose muito mais aderida no polo posterior. Segmentamos com a atração que estava mais para nasal, mas ele tinha realmente uma área de fibrose importante em cima do nervo, que fomos segmentando para aliviar as trações. Com o vitreófago a gente conseguiu diminuir um pouco as bordas. Nesse momento eu perguntaria para os senhores essa questão do sangue pré-retiniano, que a gente sabe que mesmo às vezes quando tiver fica sangrando um pouquinho. Se sabendo que não tem nada embaixo da retina, vale a pena tirar ou deixa, sabe que vai ser absorvido? E aproveitando nessa imagem, se essa fibrose em cima do nervo a gente mantém, tenta dissecar ou deixa o menor possível com vitreófago, como é que a gente pode fazer, sendo que a gente já liberou ali a região da mácula e das arcadas? Então, sabe Bom, qual que é a vantagem de você tirar o sangue? Eu falo rapidinho, Leandro, você já completa. É você uhum. saber de onde está sangrando e você fazer uma endodiatermia, para não continuar sangrando. Porque, tudo bem, normalmente ele vai parar de sangrar, aí você vai levantar, vai formar um coágulo. Às vezes é um pouquinho mais difícil para você tirar o coágulo do que aspirar o sangue e descobrir a hemorragia e já cauterizar isso e impedir que sangre de novo, né? Fala, Leandro. Eu não vejo por que não tirar esse sangue, né? Parece que é um sangue antigo, mas pode ser realmente um sangue durante a cirurgia, né? O durante a cirurgia às vezes faz aquele coágulo de fibrina que às vezes você tem que fazer um novo peeling, né? Durante É. uma cirurgia e aquele sangue antigo às vezes fica na frente, mas se você não tira, depois você vai deixar com gás esse olho, aí ele fica com aqueles meios turvos, demora para se recuperar e tirar aí é muito fácil. Você pode fazer um refluxo ou então com backflush você aspira, esse sangue levanta para a cavidade e você aspira com o vitreófago. Eu não vejo nenhum motivo para não tirar, além do que facilita você fazer algum laser, deixa tudo mais limpo, é tão rápido, eu não penso. Agora, desse stalk do nervo, aí eu pergunto é um pouco mais difícil, né? Porque tirar é bacana, mas às vezes você tem uma tração peridiscal que pode causar problema, ou então você pode ter uma hemorragia que venha lá da cabeça do disco ao tirar. Então eu tento manipular um pouquinho, às vezes com uma pinça você manipula, só de manipular você solta um pouco e consegue fazer shaving com vitreófago. Eventualmente se ficar alguma coisinha lá na cabeça do nervo, deixa. Não é o ideal, mas também já tive casos de grandes hemorragias ao tentar dissecar esse stalk aí, esse neovaso de disco regresso, né? Eu compartilho exatamente essa experiência com o Leandro. E outra coisa, se você tenta fazer a diatermia dessa lesão pré-papilar, essa lesão fibrótica, tá com o nervo logo embaixo. Então, a diatermia pode ter lesão no nervo se esse estoque, se esse cabinho for de fibrose for curto, né? Então, esse é um outro problema. Hélio, você quer falar sobre esses dois pontos? Acho que está bem comentado. Eu acho que o principal é a gente aliviar a tração, né? Uhum. Principalmente na papila, a gente sabe que se tiver alguma atração, isso é causa de neuropatia e baixa de visão futura. Então, se você puder aliviar, mas eu concordo. Uma vez que você aliviou a tração, tirou o ponto de tração, você pode ser mais conservador. Não só aí, como também na periferia, se você tiver algum ponto que você acha que está de difícil dissecção e está longe da mácula, às vezes na região nasal, você pode ser mais conservador também. Perfeito, perfeito. Só para complementar, João, realmente, tá aí. Desculpa. esse fibrose no nervo tem que tomar muito Uhum. cuidado. Às vezes atirei e fez hemorragia, dificuldade danada, eu botei uma bolha de perfluocarbono e consegui parar o sangramento. Então, só a dica de botar Boa. perfluocarbono, às vezes pesando aí em cima do nervo óptico,
que a gente Tá. consegue parar esse sangramento que às vezes incomoda bastante. E sangue eu sempre tento tirar, nunca deixo, porque sangue vai incomodar muito no pós-operatório. Pode É, sangrar mais e você não fez, um coágulo local, não fez, cauterizou. sim, sim. Talvez a pergunta do Laércio tenha sido de, na troca fluido-ar, você consegue aspirar, quer dizer, essa hemorragia, você deixa ela até fazer a troca. O problema é que você talvez não tenha certeza do que você está deixando, né? Para aspirar no final. Você deixou de cauterizar um vaso, né? Você deixou de fazer um laser numa área que tem uma circinata. Então você não viu uma membrana perretiniana, talvez tenha, aí você só vai ver depois na troca pior. Então, acho que são várias vantagens de você fazer a limpeza. Então, é uma concordância geral aqui dessa limpeza do sangue, tá, Lércio? Perfeito, professor. Pode continuar. Bom, tiramos um pouco do excesso do sangue, apesar de continuar vindo. Fomos mexer um pouco na área em cima da fibrose em cima do nervo, como o professor Leandro sugeriu. A gente foi com uma pinça tentando tirar, e aí a gente viu que tinha umas áreas de maior aderência e começou a sangrar um pouco. Então a gente foi com a tesoura para deixar mais baixa, uma região mais baixa, para evitar tanto contato, e conseguimos dissecar bem essa região inteira. Depois fomos para a região nasal, onde saiu um pouco mais de facilidade com uma pinça. Vamos checar o DVP e retirar o excesso do sangramento. Fomos para a base, periferia. A troca, o sangue já saiu bastante, completamos o laser. Nesses casos em que a gente não visualizou ruptura, pensando em contenção de sangramento ou alguma complicação, nesse caso, daria para cogitar óleo ou a gente deixaria com ar mesmo? Qual Eu deixaria Já com o gás. ar com gás? certeza. É. O É, óleo. então, ele não é monocular, né? Você E tentou conter o sangramento, então você abaixa a infusão no final da cirurgia para ver se tem algum ponto de sangramento. Se tiver, você cauteriza. Cauterizou direitinho, não tem ponto de sangramento ativo, dissecou todas as áreas, não tem nenhuma área que está com aquela tração com ruptura próxima que vai levar a um descolamento persistente. E eu não vejo motivo para deixar o óleo, né? O óleo, nesse caso, talvez dê para deixar gás mesmo, ou ar. Eu é concordo. isso. E a pressão até já está baixa, você está operando com 20 a 25. Então, se tivesse algum sangramento ativo, estaria sangrando, né? Até como o Leandro falou, você pode até baixar um pouquinho mais, 20 até 15, mas talvez não precise. Então, não tem sangramento ativo, então nenhuma ruptura visível na tua dissecção, não precisa Faria, deixar, né? faria essa baixada de pressão antes da troca, né? Depois de já ter feito toda a dissecção, depois de já ter feito todo o laser, que Tem momento alguma vocês área que fariam? ainda sangue para você fazer uma endodiatermia, né? O Leandro e Jorge, o que vocês acham sobre isso? Não, você está dissecando tudo naquele momento que você acabou a dissecção, antes de você fazer a troca, Uhum. eventualmente você pode abaixar a pressão de infusão, aspirar um pouco, porque a gente está com o sistema valvulado, se você não aspira, você está igualado ao que tinha antes, né? E ver Sim. se sangra de algum lugar. Se sangrou de algum lugar, você vai cauteriza, lida com isso. No diabético é de bom tom, porque na minha experiência pessoal, acho que se você fizer esse passo, você tem menos hemorragia, no pós-operatório. Hemorragia vítrea no pós-operatório diabético é chato porque a visão cai para vultos, né? Você tem uma turvação vítrea completa se você tiver uma hemorragia vítrea recidivada no pós-operatório. Então, baixando a infusão, eu faço bastante isso, vejo se está sangrando de algum lugar, se tiver cauteriza, se não tiver, já vai para a troca com a pressão normal daí e finaliza, né? Perfeito. Jorge e Hélio, Não, considerações nesses mesma, pontos? mesma, mesma coisa. Às vezes até fecho a infusão por um minutinho aí só para ver se está sangrando. Se não tiver nada, aí você faz a troca. Se estiver sangrando, você volta e cauteriza, faz o que você tem que fazer para evitar, porque o pós-operatório com recidiva de hemorragia, se é muita hemorragia, às vezes você vai ter que entrar de novo e lavar a cavidade. Ótimo. Hélio?
Não, nada a acrescentar, é isso mesmo. Hemorragia é um desafio, porque vai abaixar a visão. Então, o Hum, máximo que puder controlar, melhor, né? Perfeito. Laércio? Perfeito. Perfeito, professores. Exatamente, não teve sangramento, não teve nenhuma situação atípica, então a gente manteve com gás, e saímos da cirurgia, ficou com esse aspecto tranquilo. No pós-operatório de 60 dias, o paciente estava com a qualidade de 20/80, sem correção, né? Realmente, o Daytona, ele dá alguns artefatos, tanto que parece que tem alguma coisa ali na mácula, mas a gente teve dificuldade com o OCT recente dele, mas a retina estava aplicada, ele tinha, assim, um certo fator de isquemia, de insulto vascular, mas ele, com a qualidade relativamente satisfatória, um 20/80, ele está bem satisfeito, feliz com o resultado nos dois olhos, né? Ótimo. Excelente. Excelente. Laércio, parabéns. Ótimo caso. Ótima recuperação funcional. Ele tinha MM, né? Sim, E você vê que valia a pena então operar, mas eu concordo com o Leandro, com uma avaliação só de wide field é difícil de a gente ter uma visão aqui do que você tem examinando o paciente clinicamente, né? Excelente exato. para indicar a cirurgia, né? Perfeito. Alguma outra consideração de alguém? Pedro Braga, que você não falou aí, do Hélio, Leandro, Jorge, alguma outra consideração para a gente encerrar? Não, tá, foi tudo ótimo, parabéns. Tinha que ter operado mesmo, né? Fazer um ACT no pós-operatório para ver se não tem nenhuma membrana pré-retiniana e Isso. seguir esse paciente aí a longo prazo. Se tem edema macular diabético, etc., tratar de acordo. Mas parabéns, está ótimo o resultado. Excelente, Só excelente. dar meus parabéns aí, que foi muito bonita a cirurgia. Ótimo, ótimo, Jorge. Obrigado. Então é isso. Isso Lécio, aí, obrigado. parabéns. Ótimo, ótimo, Lércio. Ótimo. Perfeito, Obrigado, Hélio. professores. Então, parabéns, viu, Hélio? Ô, Lércio, excelente o caso, tá? Os dois olhos agora, o paciente que tinha conta dedos MM está com 20/50 e 20/80. Espetacular, né? É só ele continuar controlando o diabetes, porque ele pode ter isquemia macular e perder essa visão se ele não controlar, né? Porque isso é típico de pacientes que ele nunca controlou o diabetes dele para chegar nesse ponto, né? Exato. Mas Ponto. quem sabe agora. Vamos lá. Lécio, super Muito obrigado. obrigado, pessoal. Agradecer a todos aqui, olha, agradecer o Leandro Zacarias, o Jorge Rocha, o Hélio Primiano, o Pedro Braga, que comentaram aqui o caso cirúrgico, o José Laércio que apresentou, o artigo que a Carolina Wakizaki apresentou, a imagem do Vitor Gonçalves, o caso clínico da Marina Marchetti, e as discussões também do Mauro Goldbaum, do Jorge Rocha aqui dos outros casos clínicos, da Cleide Machado, tá? A todos que assistiram, aos que assistirão no YouTube, muito obrigado e a gente volta na quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço pra vocês, tá? Boa Ah, sexta-feira para todo mundo. Um abraço, Jorge, tudo de bom. Um abraço, Leandro.